Bom, gente, só para finalizar aqui essa parte prática, né? é, eu vou aplicar os comandos basicamente de análise de agrupamentos que eu falei para vocês, né? Então, eu vou ter essa quantidade de pacotes aqui, é uma quantidade razoável, e vocês instalam. O banco de dados eu já fiz a leitura, tá? Então, o que é que vai ter nesse banco de dados? Ele vai ter algumas variáveis, IRA, número de aprovações, tá? Nota para professor, tá? Então, basicamente, o banco de dados vai ser eu coletei esse banco de dados numa disciplina que eu já ministrei, então tem essas 5 variáveis quantitativas, né? E eu fiz esse banco de dados aqui, eu reduzi, fiz um data frame aqui com o banco de dados só com a parte quantitativa, né? Chamei de idade. Então é com esse banco de dados que eu chamei de idade que eu vou trabalhar os métodos de agrupamento. Então primeiro vai ser, utilizando esse vegdist aqui, que é um comando do pacote vegan, que ele utiliza o método euclidiano com base na matriz de dados, tá? Então ele calcula a matriz de distância. O hclust ele monta o método de acordo com, ele aplica o método de agrupamento, no caso foi o average. Então, depois que eu faço isso, eu só ploto o dendrograma, tá ok? Então fica tudo bem simples e repetitivo, porque depois eu calculo a matriz cofenética, né? A matriz de correlação. Depois calcula a correlação entre a cofenética e a distância desse método que eu utilizei, com a distância euclidiana, tá? E o valor deu alto, então significa que o método de agrupamento foi bom. Então, só por precaução, depois eu apliquei o índice de Dan. Então, quanto maior, melhor. Então, aqui ele já está indicando que são dois, vai ser o segundo valor, que no caso foram 3 grupos, ok? Porque eu testei para 2, 3, 4 e 5. Então, testei 4 situações, em que cada situação vai ser 2, 3, 4 e 5 grupos. Então, o maior valor foi para o segundo, que está se referindo ao número de grupos igual a 3. Então, para cada isso, eu fiz a mesma coisa. Fiz o método de Ward, certo? Mesma coisa. Vejam que o método de Ward é um método bem específico, ele trabalha com a matriz de variância e covariância. Para o método single, ok? Mesma coisa, então fica tudo bem repetitivo. E para o completo, vocês vão ter acesso, eu vou disponibilizar esse banco de dados para vocês, juntamente com esses comandos, que vocês vão aplicar no trabalho de vocês, tá? É o mínimo isso aqui. Vocês podem fazer mais coisa, mas pelo menos isso aqui. Então o índice de dano, não precisava fazer isso, mas eu plotei, então aqui ele já está, ó, K é o número de grupos, então coloquei para testar 2, 3, 4 e 5. Então o 3 aqui que é o número indicado segundo o índice de dano, ok? Pela correlação cofenética, também não precisa fazer o gráfico, lógico, mas eu achei que fica legal expor aqui, que no caso o que foi melhor foi com o método de o average, né, que é o método da média. Então, se eu pegasse esses 4 métodos, o que teve uma maior correlação cofenética foi o método de average, né? Então, da parte hierárquica, basicamente essa é a sequência, né? Matriz de distância, método de agrupamento, depois, isso é o básico, né? Então, esses índices que eu falei para vocês são adicionais, o índice de Dan, correlação cofenética, tá? E o bootstrap que eu vou fazer mais na frente. Mas é importante para vocês, que caso queiram publicar algum artigo ou fazer um TCC mais robusto, então vocês vão ter que agregar mais informação, né? Aqui o método de Torchet, apliquei. Então aqui ele já mostra aqui que são 3 grupos, o que coincidiu, né, com o índice de Dan. Então um com esses 4 alunos e os outros dois especificamente com o segundo grupo com 2 alunos, que é o Danilo e o Pedro, e o terceiro grupo com a Luana, ok? Então é o mais simples, né? Ele já indica o número de grupos e quem pertence a cada grupo, né? Para o K-médias, extremamente simples, então aqui ó, na matriz de dados, eu aplico aqui e ele já plota aqui os valores, tá? E o gráfico. Então aqui você já vai saber quem pertence a cada grupo. Então, veja que quando eu peço dentro desse objeto que eu chamei de KM31, que eu quis com 3 grupos, ele já coloca aqui, ó, o Alberto pertence ao grupo 2, o Carlos ao grupo 2,
Danilo ao 3, Luana ao grupo 1 e assim vai. Então, se você não quiser mostrar no gráfico, você tem acesso a essa informação que ele já disponibiliza dentro do próprio pacote, tá? Então, aqui da mesma forma, coloquei para 4 grupos e para 5, tá? Obviamente, o que é sem sentido, tá? Então, vocês usam no banco de dados com esse argumento DAD. Com o Bootstrap, vocês vão utilizar o pvclust, né? Aí tem que transpor aqui, que isso ele faz por variável. O método vocês escolhem, eu coloquei esses aqui, o ARD, o average, single e completo, tá? E todos com distância euclidiana, eu coloquei só 50 iterações para não demorar muito, mas é o que vocês coloquem pelo menos 5.000, tá? Então ele faz as iterações e aqui ele mostra nos plots, eu vou fazer de um em um para mostrar. Então aqui o método da média, né? Ele mostra aqui com altos valores de não viés e de probabilidade, a composição do nó. Então, bem legal, bem simples, né? Vocês estão vendo que não são comandos difíceis, tá? São bem intuitivos. Aqui para o ARD, ficou aparentemente mais bem dividido. E para o single. Se fosse para escolher um deles, escolheria o que tinha maior correlação com a fonética, que foi o Average, né? Então, eu coloquei todos para vocês terem acesso, né, a essa informação e esse conteúdo. Mas vocês poderiam, depois de calcular a correlação com a fonética, simplesmente escolher o método da média, tá? Com a distância euclidiana. Vocês podem fazer várias combinações. Podem combinar esses métodos, né? Esses quatro que eu falei, o ARD, single, complete e o da média, com pelo menos quatro distâncias que eu falei para vocês de similaridade. Então, só dessas permutações vocês teriam um total de 16 combinações possíveis para testar, calcular correlação com a fonética e então definir qual é o melhor método, ok? Então, basicamente, esses comandos vão servir de referência para vocês. Eu vou colocar outro banco de dados prático, né? Mas basicamente vai ser a mesma coisa. Então eu vou disponibilizar dois, vocês podem lá ficar à vontade para utilizar esses comandos no R e testar depois.